Você acha que já estudou todas as possibilidades de questão relativamente ao crime de furto, indubitavelmente um dos mais perguntados e trabalhados em provas de concurso público? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te dizer como esse tema, que nunca foi explorado profundamente em provas objetivas, discursivas, dissertativas ou mesmo provas orais, vai cair na sua prova, atentando, doutores e doutoras, para um recente entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar a ordem de habeas corpus 170.394. O tema agora é furto qualificado pelo abuso de confiança e você vai ficar comigo para dominar de fato esse tema doutrinária e jurisprudencialmente. Maravilha? Antes, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e, além de trazer conteúdos, novidades, aprofundamentos e atualizações na área criminal, o que é que eu faço? Faço aulas ao vivo todas as quartas-feiras. Fica aqui o convite, às 20h30 estamos sempre aqui, salvo um problema ou outro. E o que é que eu te peço? Exclusivamente que você deixe o seu joinha, chame os amigos, as amigas, o tio, o avô, o cachorro para se inscrever aqui no canal e, claro, você mesmo se inscreva aqui no canal. Não fez isso? Resolve esse problema. Se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E aí, doutores e doutoras, vamos embora ao que interessa. Vocês sabem tão bem quanto eu que o crime de furto simples, ele está tipificado no artigo 155 caput, prevendo ser delito de furto a conduta de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Esse furto simples tem uma pena variável de reclusão de 1 a 4 anos, além da multa. No entanto, a partir do parágrafo 4º, a gente começa a tratar e a trabalhar aqui sobre furto qualificado, em que essa pena ela é duplicada. Ou seja, se no furto simples a pena é de 1 a 4 anos, aqui a pena é de 2 a 8 anos de reclusão, além da multa. E uma das hipóteses de furto qualificado, expressamente trazidas no parágrafo 4º, inciso 2º, é justamente o furto praticado com abuso de confiança. E, doutores e doutoras, saber que o furto praticado com abuso de confiança é um furto qualificado e que desafia, portanto, a pena de 2 a 8 anos, vai implicar algumas considerações. A primeira e talvez mais singela dessas é justamente que, diferentemente do furto simples, que admite, ao menos em tese, a oferta de suspensão condicional do processo, o furto qualificado não autoriza. E por que isso? De acordo com o artigo 89 da Lei dos Juizados, vocês sabem tão bem quanto eu, que nas infrações de médio potencial ofensivo, é possível, é factível a oferta de suspensão condicional do processo. Mas, Pedro, o que é um crime de médio potencial ofensivo? Uma infração de médio potencial ofensivo é toda aquela infração penal cuja pena mínima e não máxima, a pena mínima privativa de liberdade não seja superior a 1 ano. O furto simples, a pena mínima é de 1 ano. Encaixa-se nesse preceito do artigo 89 da Lei dos Juizados. Já o furto qualificado, entre eles o furto qualificado com abuso de confiança, a pena mínima é de 2 anos, já não comporta. Agora, a grande questão, e essa sim me parece mais importante para que a gente mergulhe, é saber, afinal, o que é abuso de confiança. Veja, aqui eu tenho que chamar a atenção para que os senhores e senhoras tomem o cuidado de obter ou estabelecer um olhar técnico e não fulanizado, e não aplicar aqui a ideia informal. Por quê? Porque abuso de confiança parece aquele negócio, o cara me enrolou e tal, abusou, eu contratei um marceneiro aqui para minha casa, um encanador, e o cara me engabelou, o cara me enganou, ele praticou abuso de confiança. Até faz sentido, tá, pessoal? Aqui no dia a dia, na linguagem coloquial. Mas será mesmo que técnica e penalmente, ao menos à luz de aplicar um tratamento tão mais recrudescido como é o furto qualificado pelo crime ou pelo abuso de confiança, se valer desses preceitos,
e a doutrina, ao menos parcela dela, não concorda com essa orientação. Aliás, nesse ponto, vale trazer à baila as percussientes lições do excepcional penalista lá do Rio Grande do Sul, professor César Roberto Bittencourt. Ele traz na sua obra as seguintes considerações, permitam-me aqui ler para os senhores e para as senhoras. Segundo o professor Bittencourt, abuso de confiança consistiria em uma espécie de traição à confiança, produto de relações de confiabilidade entre sujeito ativo e passivo, exatamente a razão pela qual foi facilitado o acesso à coisa alheia. Exemplos típicos são os casos dos empregados domésticos, beleza? Então, há uma mútua relação de intimidade, de confiança. Você baixa toda e qualquer guarda ou preocupação, o que, por conta dessa relação, estará facilitado e quase como um livre acesso aos seus pertences ou a pertences de sua propriedade a terceiros, a esse terceiro, como esses empregados. Mas cuidado, não é a mera relação empregatícia que justifica e já faz presumir essa relação de confiança em tese abusada. Olha o que continua a advertir justamente o professor. Ele diz: convém advertir, entretanto, que não basta a simples relação empregatícia para caracterizar a qualificadora do parágrafo 4º, inciso 2º, por nós mencionada, sendo indispensável um vínculo subjetivo caracterizador da confiança e, por isso mesmo, passível de ser quebrado. Beleza? E isso, mais uma vez, fica muito evidente nas relações de empregatícias domésticas, porque há claramente uma intimidade e uma confiabilidade intrínseca a essa relação, mas não estabelece-se a relação presumida de confiança, toda e qualquer relação empregatícia ou de prestação de serviço. E ainda faz o seguinte apontamento o professor. Ele diz: não basta a existência de uma relação de confiança entre o sujeito ativo e o passivo. É imprescindível que o sujeito ativo, o criminoso, tenha se valido dessa relação para praticar o crime, ou seja, tenha abusado dela para a execução criminosa. É a velha relação de causa e efeito. Justamente com essa introdução, eu quero trazer à baila uma situação que fora explorada originariamente na Justiça Federal de Recife, passando pelo TRF da Quinta Região, passando pelo STJ e que chegou na primeira turma do Supremo Tribunal Federal na ordem de habeas corpus 160, aliás, 170.394. O que é que aconteceu aqui? Havia uma contratação de uma prestação de serviço específica lá no prédio do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, situado em Recife. E os agentes que prestavam serviço à ocasião subtraíram pertences de propriedade do Poder Judiciário Eleitoral. E aqui a grande questão é: eles estariam ou não, Pedro, enquadrado no crime de furto com abuso de confiança? Estaríamos diante de um furto qualificado ou, ao contrário, nós estaríamos diante de um furto simples? Veja, aqui vale destacar que, na visão do STJ, agasalhando a orientação sustentada pelo Ministério Público Federal, o abuso de confiança estaria caracterizado pela condição de empregados de empresa terceirizada contratada para a execução de uma obra no TRE lá de Pernambuco, tendo os denunciados se valido da facilidade que lhes proporcionava o emprego para furtar os fios de cobre e a bobina do mesmo material. Isso foi analisado no recurso especial 1.758.1, aliás, 1.756.191 lá de Pernambuco. Será que andou bem a sexta turma do STJ? E veja, aqui a gente tem uma empresa terceirizada contratada pelo TRE. Essa empresa terceirizada, ela tem os seus funcionários, eles foram prestar serviço ao TRE e aproveitaram, segundo consta, a situação aqui para subtrair fios de cobre e bobina do mesmo material. Será que
essa situação, após a gente analisar e estudar aquelas lições estabelecidas e muito bem aceitas com ressonância na doutrina, justamente pelo professor Bittencourt, se encaixa, naturalmente você já tem algo estranho. Por quê? Porque, de fato, eles subtraíram diante de uma situação que se verificou factível na prestação de serviço. Mas a prestação de serviço, até mesmo a condição empregatícia, não é suficiente para o abuso de confiança. A confiança depositada precisa ter relação de causa e efeito com a subtração e precisa, de fato, existir. Será que aqui existia? Será que dá para dizer que esses agentes contratados, vinculados a uma empresa terceirizada, com o poder público, a administração pública, guarda uma relação de confiança intrínseca com a administração pública? Soa muito estranho. E justamente por conta disso, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele corrige, ao menos na minha visão, corretamente, a entendimento, a orientação estabelecida pelo STJ no recurso especial por mim mencionado, ao julgar, de fato, o HC 170.394. A unanimidade, ou seja, todos os ministros presentes na primeira turma que julgaram esse HC, concederam a ordem para estabelecer que o elemento normativo abuso de confiança, consignado no parágrafo 4º, inciso 2º, parte inicial do artigo 155, que serve para qualificar o delito de furto, ele precisa, para assim fazê-lo, evidenciar uma especial relação pessoal entre os envolvidos. Será que aqui teria alguma relação especial entre aqueles que prestavam serviço ao TRE e à administração pública? Além disso, precisa ser imprescindível que o sujeito ativo, estes furtadores, tenham se utilizado, se valido do vínculo de proximidade, de confiança para praticar esse delito. O que fica muito claro, pelo que eu narrei, não aconteceu na situação concreta. Confiança, diz o Supremo, é sentimento de credibilidade, revelado por um vínculo subjetivo de consideração entre vítima e o agente delitivo, de tal maneira que a mera, doutores e doutoras, relação trabalhista, a mera relação empregatícia, especial e, sobretudo, quando envolvida prestação de serviço a ente da administração pública, como era o caso aqui, não configura por si só elemento apto ao enquadramento da conduta na qualificadora do parágrafo 4º, inciso 2º, pelo abuso de confiança. Então é nessa ótica, doutores e doutoras, que não se verifica e não se vislumbra aqui, nessa situação pontual, a incidência da qualificadora. Presta atenção que, como eu disse, esse é um tema absolutamente incerto no âmbito dos tribunais. Parece-me essa posição do Supremo a mais adequada e a mais correta. Mas vale registrar que esse é um ótimo tema para ser explorado numa discursiva, numa dissertativa ou mesmo numa prova oral. De toda sorte, você já fica atento, porque, seja como isso eventualmente venha a cair, você já está mais do que salvaguardado e com as informações adequadas para responder à perfeição. Me diz, gostou do vídeo? Comenta aí embaixo, deixa o seu joinha e não esquece, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!